ver aqui na palavra de Deus, Deuteronômio 22, como que no Antigo Testamento, Deus era a ordem de Deus para punir a violação do casamento. Diz assim a palavra do Senhor: se um homem casar-se, depois deitar-se com a mulher, rejeitá-la, e falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade junto à porta a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a esse homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Até aqui, o que a gente percebe aqui, ou o que a gente aprende, é que um homem casando com uma mulher virgem, e depois por algum motivo não quiser ela e for mentir, dizendo que ela não é virgem, os seus pais apresentarão a prova da virgindade dela. Lembra que no antigo Israel, quando havia uma núpcias, eles colocavam lençóis brancos exatamente para quando o homem deitasse com a sua atual esposa, presente esposa virgem, na noite de núpcia, o sangue descesse pelo rompimento do ímen. E então ali seria a prova da virgindade dela, e os pais guardariam aquele lençol branco, manchado de sangue, como prova. Então os pais apresentariam essa prova de que a sua filha era virgem. E se a filha fosse virgem, realmente os pais apresentando a prova, o homem, o marido dela, que queria largar dela, não, ela não era virgem e tal, ele ia ser castigado. Ele ia pagar uma multa de 100 peças de prata aos pais da sua esposa, e ainda ia ser obrigado a viver com ela e nunca mais divorciar. Ia ser proibido ele divorciar dela, claro, a não ser que ela morresse. E obviamente que alguns iam querer matar a mulher para poder se ver livre dela. E essa mulher, claro, não ia ter uma vida muito boa, ia ter uma vida de lamúrias e opressão e traição, já que o marido não a amava, mas queria largar, todavia não pôde deixá-la, porque tinha prova de que ela era virgem. Então, mesmo sendo obrigado a conviver com ela, ele ia se prostituir, traí-la e maltratá-la, com certeza. Mas enfim, essa era a lei. Se contudo a acusação dele, do noivo, fosse verdadeira, e não se encontrar a prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio do povo. Então, se contudo fosse provado que aquela mulher recém-casada realmente tinha se prostituído antes de casar, tinha feito sexo com outro homem antes de casar, se realmente a prova do seu marido, olha, eu casei, a minha esposa não era virgem, se realmente fosse comprovado isso, a punição dela era mais severa. Ela ia ter que ser levada à porta da casa dos seus pais, ia ser apedrejada, morta. Essa era a lei. Você vê que a lei, ela, para o homem, era pagar uma multa. O homem acusou a mulher que não era virgem, e no tanto a mulher era virgem, ele pagava uma multa. Já a mulher que realmente tivesse noiva com o homem, mas perdesse a virgindade antes de casar, ou seja, se prostituiu, e o marido descobriu que ela não era mais virgem, havia se prostituído, então ela tinha que ser morta.
apedrejado. Essa era a lei. E continua. Agora preste atenção, agora ele muda o assunto. Agora ele vai falar de um homem casado com uma mulher casada. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro homem, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Então aqui já outro caso, um homem casado se prostituir com uma mulher casada, os dois iam ter que morrer, iam ter que ser apedrejados. De acordo com o texto sagrado, ele diz que isso deveria ser feito para eliminar o mal do meio de Israel. É que a palavra de Deus considera quando uma mulher casada trai o seu marido, deita com um homem casado, inclusive aqui no caso, isso seria um mal no meio do povo, isso, um tipo de mau testemunho, de má influência, enfim, de mau exemplo. Isso, ela ia ter que morrer junto com o homem casado que se deitou com ela. Os dois tinham que pagar, tinham que morrer, porque cometeram a abominação. Agora ele trata de um outro assunto. Ele diz: se uma cidade, um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, ou seja, uma jovem está prometida em casamento, mas de repente um homem encontrou ela e seduziu ela, se deitou com ela. Levem os dois à porta da cidade, apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Vocês estão observando como essa questão de casamento, de matrimônio, de relacionamento entre uma mulher, ela é levada muito a sério na palavra de Deus, pessoal? Está vendo? Uma menina, uma jovem, prometida a outro homem, noiva. Aí vem um cara, simplesmente seduz ela, e ela se deixa seduzir, e os dois têm que ser mortos, têm que ser assassinados. Ela porque não gritou por socorro, ele porque desonrou a mulher de outro homem. Agora, no verso 25 diz: se contudo um homem encontrar no campo, lá dentro do mato, no roçado, no campo, uma jovem prometida em casamento, e a forçar, aí somente o homem morrerá. Então você vê que o primeiro exemplo do verso 24, verso 23 e 24, fala de uma jovem noiva que foi seduzida e fez sexo com outro homem. Os dois tinham que morrer. Já no verso 25 fala de uma jovem que está lá no mato. De repente um homem chega lá, força ela sexualmente, estupra ela. Como ela gritou, mas estava no mato, no roçado, não teve quem ouvisse e socorresse ela, então apenas o homem tem que morrer, porque estuprou, violentou uma mulher que era prometida a outro homem. Então ele diz: não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Então ele diz: se a moça está na cidade, num lugar onde ela pode pedir socorro, mas ela não pede, realmente se deixou seduzir e foi conivente com a sedução do homem que seduziu ela, os dois têm que morrer. Mas se a outra moça foi apanhada lá dentro do mato e foi violentada, estuprada, não queria, mas foi estuprada, e só o homem tem que morrer nesse caso. A moça não vai ter que pagar, não vai ter que sofrer prejuízo algum, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém podia socorrê-la, já que ela estava num lugar deserto. Aí ele fala de um outro caso agora, do verso 28 em diante. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, agora ele está falando de uma moça que não tem noivado, não tem compromisso de casamento algum, diferente dos versos anteriores, que fala de uma jovem que estava noiva. Aqui não, é de uma jovem que não está noiva, não está prometida a ninguém, mas um homem encontra essa jovem que não está prometida a casamento a ninguém e violentar ela, ou seja, se prostitui com ela, seduzi-la, ou estuprá-la ou seduzi-la, e for descoberto,
ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Mas lembra uma coisa, que quando ele fala violentar, nem sempre ele está falando de estupro. Ele está falando, algumas vezes ele se refere a estupro, como a gente pôde ver no verso 26 e 27, só que no verso 28 ele não está falando de estupro, ele está falando de uma moça. Pode estar falando de estupro, obviamente, de um homem que estuprou uma mulher, que não tem compromisso de casamento com ninguém, não está noiva com ninguém, ou de um homem que seduziu uma menina, uma moça, uma jovem, que não está noiva com ninguém. Está noiva com ninguém. Mas se for descoberto, mesmo assim, ele vai ter que pagar aquela moça, o pai daquela moça, 50 peças de prata, e vai ter que se casar com ela, pois a violentou, ou seja, tirou a virgindade dela. Então ele vai ter que casar com ela e jamais vai poder se divorciar. Então observe, meu irmão, você já pensou se uma lei dessas, claro, né, com certos ajustes, obviamente, sem essas punições severas de morte, mas se uma lei dessa fosse válida para hoje? Um homem seduzindo uma jovem, fez sexo com ela, os pais descobriram, a lei agora obriga ele a casar com ela para nunca mais poder divorciar. Essa era a lei de Israel. Hoje não, hoje a coisa está bagunçada, né? Claro que eu não sou a favor dessa coisa de levar para a porta da cidade, apedrejar, claro que eu não sou a favor disso. Mas essa questão aqui, de um homem fazendo sexo com a menina, com a jovem, e ser descoberto, aí ter que casar com ela e nunca mais poder divorciar, quem dera fosse assim, né, pessoal? Aí nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai. Por isso, desonraria a cama do seu pai. Então ele conclui aqui com esse outro ponto, e vai ter o capítulo subsequente, também vai falar de outros pontos importantes sobre a questão de relacionamento e casamento, mas aqui ele finaliza mostrando que um homem não pode tomar por mulher a mulher do seu pai, ou seja, a madrasta. Inclusive aconteceu esse caso lá em Corinto, Paulo trata sobre isso com a igreja de Corinto, 1 Coríntios, falando de um jovem lá que estava se relacionando sexualmente com a mulher do seu pai, que era sua madrasta. E Paulo também não aceitou isso, achou isso imoral e mandou disciplinar o jovem. E aqui no Antigo Testamento ele proíbe também. Ele diz que nenhum homem poderá tomar a mulher do seu pai, por isso desonraria a cama do seu pai. Então, mais seu pai tem um amante ou tem uma concubina que não seja sua mãe, o jovem jamais pode se relacionar com ela, porque estaria desonrando a cama do seu pai. Então a gente volta depois tratando dos outros versículos que vêm adiante. Deus abençoe sua vida, espero que esses textos aí possam trazer luz para você. Lembrando que não é o Novo Testamento, é o Antigo Testamento. Eu apenas estou trazendo para vocês aqui qual é a visão de Deus em relação ao relacionamento de homem com mulher, de um homem com a virgem, com a jovem, de um casal, de um homem casado com a sua esposa casada, de um homem casado com outra mulher casada, enfim. Então todas essas questões aí, como é que Deus lida com isso, o que é que Deus, como eu posso dizer, o que é que Deus alerta a respeito dessas coisas. Então, obviamente que hoje essa lei do mandar matar, do mandar apedrejar, o próprio Jesus ele falou que não havia necessidade disso. Contudo, o pecado, obviamente, nessas questões, dessas relações, ele continua sendo pecado, e Deus, obviamente, é quem há de punir cada um que cometer tais delitos ou tais práticas, ok? Então, espero que fique compreendido para vocês. Depois a gente volta trazendo a luz dos outros textos aí. Deus abençoe, um grande abraço e até lá.